acho que é um grande prazer, mas também é um grande desafio estar refletindo hoje sobre as questões do trabalho social com famílias, porque o que a gente tem feito, né, realmente tentar avançar, e muitas vezes esses avanços eles são difíceis, eles são espinhosos, né? Então, a minha fala vai ser um pouco sobre algumas reflexões sobre a complexidade do trabalho social com famílias nos níveis de proteção social do SUAS. Foi excelente eu poder falar logo após a Leia, porque as minhas primeiras lâminas serão desnecessárias, né? Porque eu faria, né, inicialmente, uma brevíssima contextualização sobre o trabalho social com família no SUAS, porque a minha intenção não é mais ficar falando das diretrizes, dos princípios e de toda a concepção teórica que existe nesse trabalho, que eu acho muito respeitável. Realmente entendo a política de assistência como uma política ancorada no paradigma de direitos e que busca, né, que todas as proposições e diretrizes sobre o trabalho social com famílias está ancorada no paradigma de direitos e na busca de construção de uma cidadania, né, pela inclusão social, pela superação de vulnerabilidades e pela participação no controle social das políticas públicas. Então, a minha intenção não era ficar falando das diretrizes, era tentar compreender como que essas coisas estão caminhando na proteção básica e na proteção especial. É claro que eu vou ter que fazer recortes, porque tudo isso é muito amplo, né? Então, eu também peguei um pouco do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que o ano que vem, né, termina o horizonte dele, né? Eu atuei como consultora na Câmara de Apoio Sociofamiliar para o Plano Nacional e também das orientações técnicas, né, de 2009, que tem uma grande proximidade, às vezes até similaridade com o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e com todas as propostas contidas no plano. Eu não sei se vocês têm, vocês estão nos serviços, né, e devem conhecer o plano e as orientações técnicas melhor do que eu. Então, eu iria falar, né, de todos esses documentos, também os cadernos do PAIF de 2012 e 2013, que trazem toda essa concepção. Nas orientações técnicas, só para poder reafirmar, a gente vai reencontrar no nível, então, da proteção social especial, toda a preocupação com o fortalecimento de vínculos, a emancipação, a inclusão social das famílias, o acesso às políticas públicas, a relação do serviço com a família, um estudo diagnóstico que vai pensar fatores subjetivos e de condições de vida articulados. Isso tudo está lá no texto, tá? Esse estudo diagnóstico leva a um plano de atendimento individual e familiar que deve ou deveria ser articulado à rede de serviços. Nos diferentes níveis de proteção, para a superação do assistencialismo e promoção do paradigma de direitos, a questão que se coloca não é apenas promover acessos. Coloquei apenas entre aspas porque os acessos são fundamentais. E superar vulnerabilidades. Também fortalecer vínculos, promover autonomia, participação na cultura da sociedade, no controle social das políticas públicas e articulação com as demais políticas para a consolidação da proteção social, que não cabe apenas à assistência, né? Mas será que na prática dos serviços essas concepções estão sendo desenvolvidas da mesma maneira na PSD e na PSE? Eu comecei a me perguntar por aí, porque eu tenho um pouquinho de experiência em consultoria nos dois níveis. E será que a situação de violência e violação de direitos na PSE introduz dificuldades específicas para o trabalho social com famílias? Perguntinha retórica, né? Óbvio que produz.
Não apenas pelas dificuldades, mas aí produz não apenas pela dificuldade de compreender que não é só a pobreza, não é só a vulnerabilidade social que tem a ver com a questão social. A violência e a violação de direitos também tem a ver com a questão social. Mas esse caminho é mais espinhoso e mais intrincado, né? Porque nenhuma, talvez a gente esteja começando, foi uma luta, né? Dizer que, mesmo na básica, que tudo isso era ligado à questão social, né? Mas na especial, eu acho que essa luta está apenas engatinhando, né? E não apenas pela dificuldade de compreender a violência relacionada à questão social, mas principalmente pelas dificuldades de superação das vulnerabilidades e situações de violência imbricadas na questão social, na básica e na especial, por favor. Aí eu falei assim, mas de onde é que eu vou falar? Né? Eu estou inventando coisas na minha cabeça. Aí eu fui buscar algumas pesquisas. E peguei, antes de comentar essa lâmina, eu vou comentar brevissimamente uma dissertação de uma orientanda que defendeu semana passada, essa semana, e que ela encontrou na proteção social básica, no CRAS, os princípios propostos pela política, mas encontrou também uma luta ainda muito grande dos projetos societários entre assistencialismo e proteção e promoção de direitos, onde, não explicitamente, mas na falta de rede, na falta de compreensão de metodologias, nas dificuldades, por exemplo, com o pessoal, que aí Belo Horizonte teve concurso público, felizmente, mas aí nós tivemos um momento em que todo mundo foi trocado, né? Então, o pessoal que tinha sido capacitado foi embora, o pessoal que chegou ainda não era. Então, isso começa a abrir brecha no sistema, de forma que o embate entre projetos societários, entre assistencialismo e paradigma de direitos, retorna, né? É aquela velha história, você põe ele para fora pela porta da entrada e ele volta sorrateiramente pela porta da cozinha, né? Nas brechas que se abrem. E ela encontra, então, ambivalências na definição de cidadania, ambivalências na definição de família, ambivalências num monte de coisa lá na proteção básica. E a gente discutindo, então, como que as metodologias participativas, ou toda essa visão que eu endosso do trabalho social com famílias, precisa de ter sustentabilidade nas redes, porque senão a gente faz um grupo com as famílias, com os adolescentes, etc. E se esse trabalho for bem feito e a metodologia for bastante participativa, bastante legal, e a gente escutar o sofrimento ético e político deles, alguma coisa tem que sair dali. Se eles saírem do grupo e não tiver rede, ou não tiver espaço de participação, a coisa dá um coice de volta na gente, né? Então, aí a gente, sem querer gerar uma culpabilização, gera, porque aquela pessoa reflete, sai dali, não tem por onde articular essa reflexão em ação, né? E aquilo pode trazer uma outra questão. Fui buscar também uma pesquisa realizada em Belo Horizonte, não por mim, mas pela professora Geralda Luiza de Miranda, não é minha parente, da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma pesquisa muito ampla sobre o trabalho social com famílias no acolhimento institucional, apenas, tá? Só ali, o que já não é pouco. E eu fiz é uma pesquisa que se orienta pelas diretrizes do SUAS, pelo ECA, orientações técnicas e demais normativas. Mas eu tive que fazer um recorte, né, que era a ideia de ver quais eram os dados sobre o trabalho social com famílias nesse sistema em Belo Horizonte. O que a pesquisa mostra é que houve muitos avanços no que diz respeito ao reordenamento das instituições de acolhimento institucional, tá? Porém, o trabalho social com famílias está assim, né, não é nem engateando, está arrastando assim atrás, né? Primeiro, né, os dados da pesquisa mostram uma mudança de realidade na situação das famílias.
Há 10 anos atrás, o IPEA apresentou a sua pesquisa e a grande razão de acolhimento das crianças era a pobreza, né? Aqui a pobreza vai para 6,9%, talvez até em resultado das políticas públicas de apoio e tudo mais, mas não só por isso, porque a questão da toxicomania ou prisão dos pais, que alcançou 28%, está disfarçadamente, silenciosamente associado à questão da pobreza. Você acha que filho de rico que tem dependência química vai parar no abrigo? Pode ir, mas é menos, tá? É muito mais um problema que está sendo enfrentado pelas classes populares. E aí a questão da negligência, com aquela mesma discussão que a gente vem fazendo há alguns anos, né, sobre o quanto que ela tem a ver com a vulnerabilidade, e a questão da violência física e violência sexual. Aí a gente fala assim, não, mas isso é outro problema. Será que é outro problema? Será que não tem a ver também com a questão social? E nós não estamos conseguindo compreender como que isso tem a ver com a questão social. E é claro que existem os casos Bernardo, né? Mas existem também N outros casos que é muito intricado, é muito complexo, realmente é a questão da complexidade. Os motivos de entrada, que eu acabei de falar, pode ir para outra, por favor. Os motivos de saída, desculpa, gente. Vocês veem o seguinte, reinserção familiar foi, o pesquisador não pode falar essas palavras, né, mas eu vou falar, apenas 25,5%, né? Inserção familiar, quer dizer, família substituta, né? 22,6%. Transferência, ou seja, permanece dentro do sistema 20%, evasão 30% e falecimento, muitos casos de crianças com necessidades especiais, ou, né, tipo de problema de saúde, e também uma grande diferença entre meninos e meninas em relação ao tipo de violência e abandono. De cara a gente vê que tem uma questão de classe, tem uma questão de gênero e tem uma questão de raça e etnia. Só que a questão de classe aparece na preocupação do sistema, mas gênero e etnia não aparece, não é nem tocada, né? E são dados que vão mostrar que a família ainda está longe do trabalho desenvolvido. Poucas crianças, né, são visitadas pelo pai ou pela mãe, ou visitam os parentes, pai, mãe, irmão. Eu estou falando assim por causa do tempo, tá, gente? Não é por minha concepção de família, não. E apenas 3,6% e 6,7% das crianças e adolescentes que possuem pai ou mãe estão abrigadas na mesma regional de residência desses parentes. São as atividades que são desenvolvidas com a família. Quero só mostrar que as atividades grupais e coletivas não chegaram lá. Tá? Ainda tem muita atividade individual. Eu desenvolvi também, então, algumas questões ao longo do caminho, tá? Inclusive também em consultorias ao PAEF, por exemplo, de Belo Horizonte. O desafio de desenvolver o trabalho social com famílias, na especial, considerando as complexidades na direção de uma cidadania emancipatória. Não só os acessos, mas tudo aquilo que a gente já falou. A questão da filiação. Será que a gente está conseguindo pensar a cidadania da família como cidadania emancipatória na básica e na especial? Será que a situação de violação de direitos traz especificidades e, inclusive, revive, né, todo o imaginário da família ideal, da família estruturada, né, e revive uma série de tendências também ainda existentes de normatização das famílias, e não é só pela questão da articulação com o judiciário. Essa articulação é necessária, né? Quer dizer, no caso do Bernardo falhou, mas se tivesse sido melhor, talvez não tivesse falhado, né? Porque é preciso, como diz o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, trazer o judiciário, trazer os demais setores da sociedade para pensar essa questão, para fazer essa mudança de paradigma juntos, né, na articulação. O pessoal técnico a quem eu perguntei, eu ia encontrando com as pessoas perguntando: por que você acha que não tem trabalho com famílias lá na sua instituição? E
O pessoal me falava, isso é do pessoal técnico, falta metodologia. E o pessoal não estava assim com viseira de querer uma metodologia. Faltam metodologias. E para articulação de rede, falta metodologia para integrar a básica e a especial. Isso é falado dos dois lados. Falta também uma articulação maior com as demais políticas públicas. Por exemplo, né, a importância de articular os programas voltados para a família, essa é a última lâmina, tá, gente? Voltados para a família no território, não só o pai, a família escola, o programa de saúde da família, etc. Porque, na verdade, essa é outra questão que eu queria deixar, nós não sabemos trabalhar territorialização, territorialidade na especial, tá? E isso é uma questão para o coletivo e pensar a questão social e a violência. E aí eu ponho, né, como é que a gente não trabalha essa demanda para a cidadania, com coletivos, com a coletivização das demandas, que está lá nos textos, né, buscando fazer valer o paradigma de direitos. Muito obrigada. Eu estou aqui deixando o endereço de um site, que é um site meu, onde a gente disponibiliza materiais educativos para download gratuito, inclusive jogos pedagógicos para discutir cidadania, direitos humanos, bullying e etc. Muito obrigada. Desculpa.